isso, parabéns! Você faz parte dos 2% mais inteligentes. Porque mesmo as letras estando bagunçadas, se a primeira e a última letra forem iguais, o seu cérebro consegue entender o que tá escrito. Pérolas de crianças. Esse menino confundiu creme depilatório com shampoo e passou ele na cabeça inteirinha. O cabelo começou a cair em tufos e no fim precisou raspar pra resolver. Já esse aqui tentou aprender como o bebedouro funciona e ele quase conseguiu. Ele tava com muito medo da profundidade da piscina e não queria soltar a corda. Só que ele esqueceu que podia usar as pernas. E aí percebeu que conseguia ficar em pé. Os pais falaram pra ele não jogar bola dentro de casa, mas ele queria muito. Parece que deu tudo certo, até você ver a TV caindo. E esse bebê aprendeu desde cedo como o mundo funciona. Se eu chorar assim, acontece a mesma coisa? Pérolas de crianças. Esse menino confundiu creme depilatório com shampoo e passou ele na cabeça inteirinha. O cabelo começou a cair em tufos e no fim precisou raspar pra resolver. Já esse aqui tentou aprender como o bebedouro funciona e ele quase conseguiu. Ele tava com muito medo da profundidade da piscina e não queria soltar a corda. Só que ele esqueceu que podia usar as pernas. E aí percebeu que conseguia ficar em pé. Os pais falaram pra ele não jogar bola dentro de casa, mas ele queria muito. Parece que deu tudo certo, até você ver a TV caindo. E esse bebê aprendeu desde cedo como o mundo funciona. Se eu chorar assim, acontece a mesma coisa? A prova surpresa desse professor é realmente surpresa. E quando algum aluno chega atrasado na aula, ele recebe a pessoa assim. Ou assim. Todo mundo entra com medo, porque sabe que vai levar um susto. Isso parece um tênis da Nike, mas quando você dá zoom, é um tênis da Like. Que delícia seu cheiro, qual é? Pikachu? Não, Pichuca. Macarrão do Mario? Não, é do Márcio. Dedos? Nugget. Snipers? Chique Toque. Eu amo aquela marca, a Dadas. Ah não, é AIDS. Que fome. Vamos almoçar no Burger Queen? Isso parece um tênis da Nike, mas quando você dá zoom, é um tênis da Like. Que delícia seu cheiro, qual é? Pikachu? Não, Pichuca. Macarrão do Mario? Não, é do Márcio. Dedos? Nugget. Snipers? Chique Toque. Eu amo aquela marca, a Dadas. Ah não, é AIDS. Que fome. Vamos almoçar no Burger Queen? Isso parece um tênis da Nike, mas quando você dá zoom, é um tênis da Like. Que delícia seu cheiro, qual é? Pikachu? Não, Pichuca. Macarrão do Mario? Não, é do Márcio. Dedos? Nugget. Snipers? Chique Toque. Eu amo aquela marca, a Dadas. Ah não, é AIDS. Que fome. Vamos almoçar no Burger Queen? Revelaram o truque dessa mágica. O público não vê, mas de cima a gente consegue enxergar como esse truque é feito. E como o cara que tava preso magicamente troca de lugar com a moça e deixa ela presa. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Se você vê dinheiro caindo do céu, corra desse lugar, porque pode ser um jeito de terroristas juntarem mais pessoas antes de um ataque. Se ladrões invadirem sua casa, desligue todas as luzes, porque você sabe andar na sua casa bem melhor que eles. Se as ondas na praia tiverem em formato quadrado, não entre na água. Isso acontece porque tem ondas vindo de dois lados diferentes e o risco de se afogar é enorme. E se algum dia você for sequestrado, deixe o máximo de DNA pelo caminho, soltando cabelo, impressão digital, assim vai ser mais fácil de te achar. Se você vê dinheiro caindo do céu, corra desse lugar, porque pode ser um jeito de terroristas juntarem mais pessoas antes de um ataque. Se ladrões invadirem sua casa, desligue todas as luzes, porque você sabe andar na sua casa bem melhor que eles. Se as ondas na praia tiverem em formato quadrado, não entre na água. Isso acontece porque tem ondas vindo de dois lados diferentes e o risco de se afogar é enorme. E se algum dia você for sequestrado, deixe o máximo de DNA pelo caminho, soltando cabelo, impressão digital, assim vai ser mais fácil de te achar.
essa imagem parece ser só uma escada normal, mas não é. Pra funcionar, primeiro dá um like. E agora, vira o celular de cabeça pra baixo. Você provavelmente tá vendo a mesma escada, só que virada de cabeça pra baixo. Mas se você piscar, uma coisa bizarra vai acontecer. Lugares que são lindos na internet, mas horríveis na vida real. Essa praia de vidro viralizou muito, por ser colorida e parecer cena de filme da Disney. Só que era tudo edição. E na vida real, ela é mais cinza que São Paulo. Deprimente. Essa cabana também ficou famosa por ser linda. E ela até é, do lado de fora. Parecido com esse hotel que é lindo, mas a vista é essa aqui. O caminho com o castelo é lindo na internet, mas se você for na época do ano errada, é isso aqui que você vai ver. Lugares que são lindos na internet, mas horríveis na vida real. Essa praia de vidro viralizou muito, por ser colorida e parecer cena de filme da Disney. Só que era tudo edição. E na vida real, ela é mais cinza que São Paulo. Deprimente. Essa cabana também ficou famosa por ser linda. E ela até é, do lado de fora. Parecido com esse hotel que é lindo, mas a vista é essa aqui. O caminho com o castelo é lindo na internet, mas se você for na época do ano errada, é isso aqui que você vai ver. Lugares que são lindos na internet, mas horríveis na vida real. Essa praia de vidro viralizou muito, por ser colorida e parecer cena de filme da Disney. Só que era tudo edição. E na vida real, ela é mais cinza que São Paulo. Deprimente. Essa cabana também ficou famosa por ser linda. E ela até é, do lado de fora. Parecido com esse hotel que é lindo, mas a vista é essa aqui. O caminho com o castelo é lindo na internet, mas se você for na época do ano errada, é isso aqui que você vai ver. Respostas geniais de crianças em provas. Quantos anos tem seu vô? 50, 5, 500, morto. Pelo menos pediu desculpa. Desenhe exemplos de seres vivos e não vivos. Seres vivos, seres não vivos. Maria preparou uma lâmina para examinar seu microscópio. E depois de colocar a lâmina, não viu nada. Quais podem ser os motivos? Maria é cega. Tá certo. Concorda com a afirmação? Justifique. Estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Amor. Escreva uma redação de 200 palavras. Um beijo vale mais do que 1000 palavras. Qual o papel do administrador? Administrar. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. Respostas geniais de crianças em provas. Quantos anos tem seu vô? 50, 5, 500, morto. Pelo menos pediu desculpa. Desenhe exemplos de seres vivos e não vivos. Seres vivos, seres não vivos. Maria preparou uma lâmina para examinar seu microscópio. E depois de colocar a lâmina, não viu nada. Quais podem ser os motivos? Maria é cega. Tá certo. Concorda com a afirmação? Justifique. Estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Amor. Escreva uma redação de 200 palavras. Um beijo vale mais do que 1000 palavras. Qual o papel do administrador? Administrar. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. Essa foto é colorida, mas só 1% vai conseguir ver essas cores. Olha pro pontinho rosa, clica 2 vezes na tela e vamos lá. Não importa o que aconteça, continua olhando pro pontinho e não pisca, porque daqui a pouco o vídeo vai começar de novo. E se você fez tudo certo, a foto que tava no começo vai ficar colorida. Em 3, 2, 1. Por que um robô não consegue clicar em Eu Não Sou um Robô? A resposta não tá no botão, mas em outra coisa. O seu computador e celular sabem exatamente como você mexe o mouse e clica na tela. Você sempre vai fazer um caminho até clicar no botão, mas o robô não. Ele sempre se mexe numa linha reta e clica com a mesma força. Então o motivo é, o robô é perfeito e você não. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população, né? 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorita o preto. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população, né? 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorita o preto. Essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips. And I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back, and I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco e ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim, See you here. Have a great day. essa
Essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips, and I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. Hi, how's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back, and I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco e ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim, See you here. Have a great day. esse é o bebê mais sortudo do mundo, porque nasceu em 4 países ao mesmo tempo. A sua mãe tava num avião indo pra Nova York e deu à luz quando ele tava voando exatamente entre a Inglaterra e a Irlanda. Então ele recebe qual cidadania? As duas. Mas quando ele chegou nos Estados Unidos, ganhou sua certidão de nascimento e também virou cidadão de lá. Só que o avião era da Arábia Saudita. E quando eles descobriram isso, também deram cidadania pra ele. Escolhe um personagem e acompanhe o caminho dele. Não dá pra ver todos de uma vez. Então se concentre em só um e tenta ver até onde ele vai. Esse gato só consegue fazer uma coisa de cada vez. Quando o dono levanta um dedo, ele consegue acompanhar. Mas com 2 dedos, o gato buga e ele fica completamente fora do ar. E o dono consegue até cortar as unhas dele. Mas quando ele volta a mostrar só um dedo, o gato volta ao normal. Se ele encosta nele, ele morde na hora. Se ele mostra o dedo, ele também morde. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, ele buga. Quando ele tá lambendo o próprio pelo, o dono tenta fazer carinho. E ele continua lambendo, achando que é o próprio pelo. Esse gato só consegue fazer uma coisa de cada vez. Quando o dono levanta um dedo, ele consegue acompanhar. Mas com 2 dedos, o gato buga e ele fica completamente fora do ar. E o dono consegue até cortar as unhas dele. Mas quando ele volta a mostrar só um dedo, o gato volta ao normal. Se ele encosta nele, ele morde na hora. Se ele mostra o dedo, ele também morde. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, ele buga. Quando ele tá lambendo o próprio pelo, o dono tenta fazer carinho. E ele continua lambendo, achando que é o próprio pelo. Essa menina pintou a cara de azul por uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis. Essa menina pintou a cara de azul por uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também.